na parte de terça-feira, perdoado e esquecido? Não, queridos. Deus nunca nos esquece. Depois que Davi involuntariamente pronunciou juízo, sentença sobre si mesmo, Natã o confrontou com a enormidade do seu pecado. O coração de Davi foi quebrantado e ele confessou sua transgressão. Imediatamente Natã lhe assegurou: também o Senhor perdoou o seu pecado, segundo Samuel 12:13. Ele estava perdoado, não há prazo de espera para o perdão de Deus. Deus não diz: eu vou pensar no seu caso, você volte a falar comigo amanhã, eu vou pensar no que eu vou fazer. Não, queridos, não existe um prazo, não existe um tempo de espera para saber se Deus vai nos perdoar ou não. No momento em que você confessa os pecados e clama pelo sangue de Jesus Cristo, este sangue vai ser derramado sobre você. No exato momento em que você confessa, você é perdoado, você é declarado justo aos olhos de Deus, porque Deus vê em você Jesus. Davi não precisou provar que estava sendo sincero antes que o perdão fosse concedido. Pediu perdão, recebeu o perdão. No entanto, as consequências não são neutralizadas quando nós pedimos perdão. Nós somos perdoados, mas o perdão de Deus não anula as consequências. Por isso Natã falou para Davi que as consequências do seu pecado, conforme está no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12. As consequências seriam colhidas. Leia comigo. Segundo Samuel, capítulo 12, versos 10 a 12. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal contra ti. Houve uma rebelião dos próprios filhos dentro da casa de Davi. Ele viu as consequências do seu pecado. Aminon estuprou Tamar, sua irmã. O irmão de Tamar, que era Absalão, matou Aminon. Davi viu dentro da sua própria família as consequências do seu pecado. Davi estava perdoado. Mas, queridos, o perdão de Deus não anula as consequências. Por isso eu insisto em falar: o pecado não compensa. Não compensa. Além de Absalão matar Aminon, Absalão também se rebelou contra o seu pai Davi. E Davi teve que fugir de Jerusalém. E Absalão entrou com seu exército em Jerusalém. E Absalão tomou as concubinas de Davi e se deitou com as concubinas à vista de todos. Armou uma tenda no meio da praça. E ali ele entrou e estuprou, ele violentou as concubinas de Davi. Aquilo que Davi fez em oculto com Batseba foi feito com as concubinas de Davi ao sol, à vista de todos. Queridos, o pecado não compensa. Aqui diz: assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei das tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo. Só que Davi não podia imaginar que este teu próximo seria o seu próprio filho Absalão, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Mas Davi, mesmo sabendo que existiriam consequências duras, ele continuou humilde aos pés de Jesus Cristo. Ele disse: eu pequei, eu pequei. Queridos, o arrependimento e a confissão dos nossos pecados não são formas para evitar as consequências. O arrependimento e a confissão é para obter o perdão, mesmo sabendo que o perdão não vai anular as consequências dos nossos atos, mas vai sim nos trazer paz, vai nos libertar do poder de Satanás, vai nos dar vida eterna, embora tenhamos o sofrimento das consequências, como Davi teve o sofrimento das consequências. E agora leia comigo o verso 14 em diante. Todavia, porquanto com este
feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Queridos, outra consequência do pecado: o filho do adultério morreria. Salmo 51 e os versos 1 até o verso 6. Leia comigo. Aqui está o salmo escrito por Davi. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aqui está no Salmo 51 o verdadeiro arrependimento de Davi. E aqui diz o verso 2: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Ele confessou os pecados. Ele aceitou as consequências, as duras consequências, e não se revoltou contra Deus. Verso 3: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele se sentiu envergonhado pelo pecado cometido. Queridos, depois que Davi adulterou, depois que ele matou Urias, o Heteu, queridos, a ficha caiu. As escamas dos olhos de Davi caíram. Aquela hipnose satânica desapareceu. E o Espírito Santo ajudou Davi a ver o pecado de forma maligna e entender que não compensa pecar. Eu insisto em repetir isto: não compensa pecar. Antes de cometer um ato pecaminoso, pense, raciocine, busque a Deus. E o Espírito Santo vai arrancar dos seus olhos a escama. E você vai ver o pecado com toda a sua malignidade e fugir dele. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Queridos, Davi falou aqui uma grande verdade. Nós somos concebidos no ventre materno em pecado, ou seja, nós somos gerados com uma natureza pecaminosa. Nascemos com essa natureza pecaminosa que está em plena harmonia com a natureza de Satanás. Nós precisamos da natureza santa de Jesus, que só pode ser dada para você não pelo nascimento físico do ventre materno, mas a natureza santa de Jesus só pode ser gerada em você através do Espírito Santo, quando você abraça Jesus como seu Salvador pessoal. Você então nasce da água e nasce do Espírito, nasce gerado como filho e filha de Deus. No Salmo 51, Davi abriu o seu coração e confessou os seus pecados. O clamor por misericórdia foi um apelo ao amor de Deus e à sua compaixão. Ele ansiava por renovação. Quando consideramos o custo do descanso em Jesus, devemos primeiramente reconhecer que precisamos de ajuda. Somos pecadores e necessitamos do Salvador. Confessamos nossos pecados e clamamos ao único que pode nos lavar, nos pode renovar. Quando fazemos isso, somos encorajados. Mesmo sendo um adúltero, manipulador, assassino, que tinha transgredido pelo menos 5 dos 10 mandamentos, mesmo assim, Davi suplicou o perdão de Deus e foi perdoado. Queridos, isto se chama graça. Graça. Se Deus perdoou Davi pelo que ele fez, certamente há esperança para você e esperança para mim. Aleluia pela graça eterna de Jesus Cristo. Na parte de quarta-feira, algo novo. A bênção do Salmo 51 é quando mostra que o choro e as lágrimas de Davi vão trazer ânimo e conforto para o pecador hoje. Cada pecador que lê o Salmo 51 se revigora, se anima, porque vê que existe graça, existe esperança para aqueles que caem no pecado. Abra sua Bíblia e vamos ler agora Salmo 51, os versos 7 a 12. Verso 7 até o verso 12. Purifica-me com isope e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Eis aqui a súplica de Davi. Purifica-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. Justifica-me, Senhor, para que eu fique alvo como a neve.
Como alguém pecador, como você e eu, podemos ficar alvos como a neve? Pelo sangue de Jesus Cristo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Creia nisso. Se regozije no sangue de Jesus Cristo, que nos torna mais alvos do que a neve. Verso 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Em outras palavras, Davi está dizendo: dá-me o teu perdão, para que eu encontre novamente louvor e alegria nos teus templos, no teu santuário, para que eu possa desfrutar a bênção da salvação e venha a me alegrar novamente, entoar hinos de louvor e de alegria ao Senhor Jesus Cristo, que me salvou. E aqui o verso 9 diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Uma confissão direta. Queridos, estas palavras de arrependimento de Davi são palavras de ânimo para você e para mim. Se nós também, com o mesmo sentimento de arrependimento, confessarmos nossos pecados como Davi confessou, Deus falará para você o mesmo que falou para Davi: perdoado está o teu pecado. E aqui diz o verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Só Deus pode criar do nada. Bara é o verbo criar no hebraico. Deus pode criar do nada. Ele pode dar para você um coração novo. Um coração novo. Pelo nascimento espiritual, gerados pelo Espírito Santo, Ele tirará de nós este coração de pedra e nos dará um coração de carne. Tirará de nós a natureza pecaminosa, que é amiga de Satanás, e nos dará uma natureza santa, que é amiga de Jesus Cristo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E o verso 11: não me lances fora da tua presença. Deus não lança fora da sua presença a nenhum pecador, porque o próprio Jesus falou: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Creia nisso. Aquilo que Davi falou, Jesus repetiu: não me lances fora da tua presença. E Jesus diz o quê? O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E não retires de mim o teu Santo Espírito, o teu Espírito Santo. O clamor de Davi era que o Espírito Santo não o abandonasse. Queridos, não tem como o Espírito Santo abandonar alguém que está clamando por perdão. É o Espírito Santo que gera em nós o arrependimento. É o Espírito Santo que nos conduz para a confissão dos pecados. É o Espírito Santo que nos mostra a malignidade do pecado e a grandiosidade do amor de Deus. Por isso, queridos, Deus não vai retirar de você o Espírito Santo se você está buscando a Jesus Cristo e confessando a Ele os pecados. E agora o verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Precisa existir alegria no coração convertido. Você não pode viver triste, acabrunhado, deprimido. Queridos, quando nós pecamos, ficamos deprimidos, nós ficamos tristes, mas a alegria vem quando confessamos e Deus nos dá o perdão. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Na salvação em Jesus existe alegria. Os cristãos são pessoas alegres, porque são pessoas perdoadas e salvas. Sustém-me com um espírito voluntário. Este verso 12 fala de alegria, a alegria da salvação, e sustém-me com um espírito voluntário, o serviço a Jesus Cristo, a alegria de trabalhar para Jesus, a alegria de servir o meu semelhante e servir ao meu Deus. Na experiência de Davi, nós entendemos completamente de que mesmo na velhice, mesmo na idade adulta, mesmo quando nós achamos que sabemos tudo e temos experiência suficiente para fazer decisões corretas, a experiência de Davi mostra que não é assim. Não é assim. Mesmo na idade adulta ou na velhice, nós somos frágeis quando estamos longe de Jesus. Não podemos confiar na experiência, não podemos confiar na sabedoria que temos pelos anos adquirido, mas precisamos ser dependentes de Jesus, como uma criancinha é dependente dos seus pais. Queridos, nós precisamos, com a experiência de Davi,
aprender a autodesconfiança. É isso que Jesus Cristo ensinou a Davi, a autodesconfiança. Ele deixou de confiar em si mesmo, na experiência que tinha. Davi aprendeu a desconfiar de si mesmo. No livro Parábolas de Jesus, página 155. Este é o capítulo 13, falando sobre um sinal de grandeza. Aqui neste capítulo 13 de Parábolas de Jesus, na página 155, diz assim: nossa única segurança está na constante desconfiança de nós mesmos e na confiança em Jesus. Nossa única segurança, meu querido irmão, minha querida irmã, é a desconfiança de nós mesmos e uma confiança plena e absoluta somente em Jesus Cristo. A experiência de Davi mostra que nós temos que aprender a autodesconfiança e o Cristo confiança. Cristo confiança, porque Ele é tudo para mim e para você. Aleluia. Na parte de quinta-feira, refletores da luz de Deus. Quando você lê o Salmo 51, você vê nitidamente o propósito salvífico deste salmo. O Espírito Santo moveu o coração de Davi não somente a confessar o pecado, mas a escrever este salmo. Quando ele escreveu o Salmo 51, ele estava sendo guiado e movido pelo Espírito Santo. Para que este salmo fosse para você e para mim, para todos os pecadores, alento, conforto, porque foi escrito para a salvação nossa. Depois de superar um fracasso embaraçoso e experimentar o perdão, a coisa mais natural a fazer é tentar esquecer que o evento aconteceu. Lembranças de derrotas podem ser dolorosas. Mas aqui no Salmo 51, Davi relembra e chora e clama. O que Davi deseja fazer com a sua experiência dolorosa? Salmo 51, versos 13 a 19. Versos 13 a 19. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Você está vendo o propósito salvífico? Davi pecou, foi humilhado, se arrependeu, foi coberto pela graça divina, e agora? Agora Davi vai usar esta experiência para salvar outros. Chegou até você esta experiência da graça divina. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Verso 14, livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Deus colocou uma palavra de louvor nos lábios de Davi. Deus coloca também o louvor na tua boca. A tua boca é para louvar a Deus pela grandiosidade do perdão e porque Ele nos levanta cada vez que nós caímos. Verso 15, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. Cante louvores a Deus, enalteça, exalte a graça divina. Verso 16, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Deus não despreza um coração contrito, quebrantado, arrependido, que se ajoelha diante de Jesus e pede perdão. Deus não despreza. O que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Verso 18, abençoa a Sião, segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Queridos, quando uma tigela ou um vaso precioso cai e se quebra, normalmente suspiramos e jogamos fora os cacos inúteis. No Japão, existe uma arte tradicional chamada kintsugi, especializada em recriar cerâmicas quebradas. Um metal precioso como ouro ou prata líquida é usado para colar as peças quebradas e transformar o item destruído em algo de beleza e de valor. Cada vez que Deus perdoa nossas transgressões, Ele nos recria, algo muda. O precioso perdão de Deus cola os nossos pedaços e as fissuras visíveis podem chamar a atenção para a graça divina. Podemos nos tornar os alto-falantes de Deus.
A minha língua, disse Davi, a minha língua exaltará a tua justiça. Salmo 51, verso 14. Não tentamos nos consertar por nós mesmos. Não tentamos melhorar por nós mesmos. Nosso espírito quebrantado, nosso coração contrito são louvores suficientes a Deus e são raios de luz que o mundo pode ver. Nossa experiência de ter sido perdoados atrai aqueles que buscam o perdão. Essa é a bênção do Salmo 51, um propósito salvífico. Pela sua experiência, meu querido irmão, quando você caiu, foi humilhado, e como Jesus Cristo estendeu a mão e o levantou e o perdoou, essa experiência de salvação em Jesus Cristo deve ser também luz iluminando a vida e o caminho dos outros pecadores. Existe um propósito salvífico na experiência de Davi, existe um propósito salvífico na sua experiência de pecador, que foi resgatado. O Salmo 51, ele está em harmonia com 1 João capítulo 1, verso 9. Quando você lê Salmo 51 e lê 1 João 1, verso 9, você percebe a harmonia que existe. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo 1 e o verso 9. Aqui nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus Cristo perdoa, Jesus Cristo purifica. 1 João 1,9 é um resumo do Salmo 51. Assim como Davi sabia que Deus não desprezaria um coração quebrantado e contrito, João, o profeta do amor, nos assegurou que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Podemos crer na palavra de Deus. Davi não conseguiu consertar o tremendo dano que havia causado à sua família por meio dos seus atos e exemplos. Ele sofreu as consequências das suas decisões e ações. Mesmo assim, Davi sabia que havia sido perdoado. Davi sabia que pela fé precisava crer que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo viria, nasceria nesta terra e tomaria o meu lugar, o seu lugar. Queridos pecadores e pecadoras, o Salmo 51 está dizendo que existe perdão, existe esperança, e você e eu podemos, por mais pecadores que sejamos, nós podemos também nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus. Se Davi, com tudo que ele fez, ele é chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus, isto significa que também você e eu podemos ser, sim, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Em todos os séculos, milhares dos filhos de Deus, quando traídos pelo pecado, têm se lembrado do arrependimento, da confissão sincera de Davi, e essas pessoas têm encontrado ânimo para se arrependerem e para andar novamente no caminho dos mandamentos de Deus. Todos os que se humilharem em confissão e arrependimento, como fez Davi, podem ter certeza de que existe esperança para eles. O Senhor nunca rejeitará uma pessoa verdadeiramente arrependida. Alegre-se neste perdão, nesta graça divina. Alegre-se, meu irmão. Regozije-se. Corra para Jesus Cristo. Fuja do pecado. Lembre-se, o pecado é um ato voluntário da alma. Deus nos capacita a dizer não para o pecado, e sim para Jesus Cristo, para que o Espírito Santo viva e habite em você. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você, meu irmão, minha irmã. Que Deus o cubra com a graça. Que Deus lhe dê esperança de perdão, de vida nova. Alegro-me em fazer a tua vontade, porque Deus torna a dar para você a alegria da salvação e um espírito voluntário. Deixo com você a paz de Jesus. Amém.